Olá, tudo bem? Como é que você está? Então, hoje eu estou aqui para ter uma conversa com você sobre como entender o seu som. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir, se você não se inscreveu, se inscreva. Se você ative o sininho aí do lado para saber dos próximos vídeos. Também peço que deixe seu like e deixe seu comentário aqui embaixo, tudo bem? Então vamos lá. O que eu quero falar para vocês? Essa semana eu vi uma palestra do professor Cristiano Alves, uma coisa que eu sempre tive por base e ele reforçou, e eu acho que isso é muito importante. O que é essa questão que eu falo que é importante? A gente ter referência sonora. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou citar alguns nomes que foi a minha referência sonora. Desde quando eu comecei a tocar clarinete e eu conheci essas pessoas, elas servem de referência para mim. O que é essa referência sonora? Um exemplo. Você, de onde possa estar, se você escutar a voz da sua mãe, você vai reconhecer, não vai? Se você, por exemplo, se sua mãe já é falecida, se você fechar o olho, bem assim, ficar bem concentrado num lugar bem silencioso e imaginar a voz da sua mãe da forma que ela te chamava, você vai conseguir escutar. Eu estou falando porque isso acontece comigo. Eu tenho ainda minha mãe, mas de vez em quando eu estou no silêncio, eu fico imaginando as coisas de quando era criança, eu consigo escutar. Então isso são referências sonoras que a gente tem. Se você, por exemplo, eu tive também, dependendo da moto que está passando, eu sei se a cilindrada dela é 500, eu sei se é 600, eu sei se é 900, eu sei se é 1000, porque tem pequenas diferenças. Então, assim, é uma questão de ouvirmos os clarinetistas e criarmos essa referência sonora do som, se ele é bonito, se ele não é, se ele te agrada, se ele não te agrada, tá? Tudo que eu vou falar aqui agora é uma questão pessoal, minha, tá? Então, aqui ó, no Brasil, nós já temos algumas gravações de CDs que eu acho que é referência, que a gente pode estar escutando de alguns clarinetistas. Do próprio Cristiano, ele tem vários CDs, ele tem várias coisas que pode ser ouvida. Depois nós temos o Vanir Buozzi, que é um cara fantástico também, que eu sou muito fã. Nós temos aí o Sérgio Burgani, nós temos o Montanha, né? Luiz Afonso Montanha. O Botelho é mais difícil conseguir gravações, mas ele tem gravações ótimas, que é uma das maiores referências desde a década lá de 60, ou antes, não me lembro, mas nós temos o próprio Botelho. Nós temos aí, na atualidade, também, não tem CD gravado, mas tem muitos vídeos, o professor Marco Július. Então, nós temos inúmeras referências no Brasil. Mas, pela dificuldade de achar gravações, até mesmo no YouTube, eu falo para vocês, assim, de alguns clarinetistas europeus que eu gosto. Então, a primeira pessoa que eu ouvi tocando foi Michel Arrion, o francês. Nossa, a sonoridade dele para mim é a minha base de som, é o que eu ouvi. Aí depois que eu ouvi ele, uma pessoa me apresentou o Carl Leister, as gravações de Carl Leister, aquele som puro. Assim, ele não tem muita diferença de cor na sonoridade não, sabe? Ele não tem aquela diversidade, mas é um som tão puro, um som tão contínuo, que eu acho assim fabuloso, fabuloso. Então, outra pessoa que depois eu conheci logo em seguida foi o Walter Boenks. Eu acho que é assim que se inscreve. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? A lista dos nomes para vocês poderem dar uma olhada. Então, Walter Boenks eu acho assim fenomenal. Para mim também é uma outra super referência. Aí depois, com o tempo, aí eu já conheci que com um timbre diferente, mas muito doce e fantástico, Sabine Meyer,
Depois eu fui escutar Paul Meyer, depois eu fui escutar outra referência que para mim, assim, eu sempre estou escutando, Alessandro Carbonari. Então, olha, tem inúmeros clarinetistas. Eu não vou ficar aqui citando, porque senão eu fico aqui o resto do ano só falando o nome de clarinetistas que poderia servir como referência. Então a gente tem muitos outros na atualidade surgindo. Então, busquem. Eu acho que é você conseguir identificar o que é um som bonito. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você ter uma referência sonora. Depois que você tem uma referência sonora, é muito importante, independente da forma que saia seu som, independente do timbre que ele está saindo, aprenda a gostar do seu som. Isso foi uma coisa assim que lá atrás, eu na faculdade ainda, eu comecei a pensar, sabe? Eu conversando com meu professor Daniel Campos, e eu cheguei a essa conclusão. A gente primeiro tem que aprender a gostar do nosso som. Porque se você não gosta do seu som, você não vai querer tocar, você não vai querer ouvir. E nós somos o primeiro ouvinte do que a gente produz. Entendeu? Então aprenda a gostar do seu som, independente dele. E depois que você aprendeu a gostar do seu som, você vai aprender a moldar o seu som. Eu vou dar um exemplo aqui de como a gente aprende a moldar o som. Eu já falei isso lá atrás, eu já falei isso no meu estudo na posição da embocadura. Você tem que ver os vídeos lá atrás de notas longas, exercício de notas longas, embocadura, posição do clarinete, entre vários outros, tá? Então, de respiração também é muito importante. Mas eu acho que primeiro a gente tem que aprender a moldar. Se seu som é assim, ó. Eu estou exagerando um pouco, mas se é. Se ele é assim, primeira coisa, aprenda a gostar dele, porque ele tem uma identidade. Independente, ele vai ter a sua identidade. E a partir disso, você começa a moldar seu som. E para a gente moldar esse som, a gente precisa de paciência e pesquisa. Pesquisar se minha embocadura tá legal, se meu fluxo de ar tá legal, se meu apoio diafragma tá legal. Quando eu falo apoio diafragma, sim, a região abdominal, mas o meu apoio tórax, meu apoio intercostal, se tá tudo legal. Então, o que acontece? A primeira coisa que quando eu tenho um som, eu vou pensar na minha embocadura mais firme. Então eu vou pensar. Se vocês repararem, à medida que eu vou enrijecendo e firmando, eu não estou apertando a palheta só. Eu tenho que apertar um pouquinho, mas eu enrijecer, ó. Outra coisa, eu não deixo o bochecho, ó. Isso desestabiliza a minha embocadura, ó. Viu? Esse é um ponto. Outro ponto é meu ar. Se minha embocadura tá firme, mas meu ar, a palheta não vibra, então tem que fazer mais pressão. Então tem que sair com mais velocidade. Esses são pontos importantes. E você vai conseguir esse som, buscando esse som, com a sua referência. Se sua referência está parecida, você nunca vai ser igual à sua referência, porque você é você. Então, você tem um lábio de um jeito, você tem a sua musculatura de outro, o seu tamanho do corpo é outro, o seu tamanho de braço, tudo isso interfere. Você talvez não vai ter o som igual,
mas você pode ter um som parecido, buscar a mesma quantidade de harmônico que eles produzem. E aí esse é um outro entendimento, é buscar a pureza do som, mais harmônicos. Isso vai fazer diferença. Teve uma vez que o professor Sérgio Burgani, eu adorei essa aula dele, que ele falou, olha, se você quer ver se você está soprando bem, quando você estiver tocando a nota Fá, coloque o dedo na frente e vê se você está sentindo o seu ar batendo no seu dedo. Aqui, você está tocando Mi, vê se você sente o ar. Aqui, Fá, tenta sentir o ar saindo pelo orifício. Então isso também vai ser para você soprar mais, tá? E a outra, terceira e última coisa importante, eu vou fazer aqui para vocês uma experiência de uma palheta mais branda a uma mais dura, para vocês verem a diferença do som. Eu gosto de fazer essas experiências com a escala cromática. Eu poderia usar um trecho virtuoso, eu poderia usar um trecho de uma peça, mas a escala cromática é algo que a gente precisa estudar e conhecer bem, e a escala cromática vai me proporcionar a passar por toda a região toda a região do clarinete. Então, essa aqui é uma palheta branda para mim. Entendeu? Viu como é que tá diferente? Essa palheta é uma palheta boa para mim, porém tá mais confortável, tá um pouquinho mais leve para tocar. Aí agora eu tenho uma palheta boa, porém um pouquinho mais de resistência. Quando eu falo com um pouquinho mais de resistência, ela está um pouquinho mais dura. E aí, eu vou ter a palheta agora, ela mais pesada. Mais pesada. E por último, eu tenho uma mais pesada ainda. E com isso, olha para você ver que eu não consegui nem a fazer toda a sequência subindo e descendo em uma respiração, e também não consegui fazer... meus dedos ficaram um pouco mais duros, porque a gente tem a sensação de que eu preciso fazer mais força com a mão, mas na verdade eu faço mais força com o ar. Eu tenho que pôr mais pressão, tenho que fazer mais pressão na boca. Então esses 3 pontos. Primeiro, ter referência. Segundo, é você pensar na sua musculatura, no seu fluxo de ar. E terceiro, ter escolher uma palheta.
Eu tenho que tocar a palheta, tem que ver. Se ela estiver macia demais, eu não vou conseguir o som desejado. Se ela estiver dura demais, também não. Então você tem que ir se entendendo, tá? Você tem que se entender com essa questão de saber se a palheta está mais dura, se está mais macia, para você conseguir seu som. Aí, através disso, você vai conseguir ter uma qualidade melhor, tá bom? Então tá bom, por hoje é só. Muitíssimo obrigado a todos vocês por ter ficado até aqui. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de ativar seu sininho e não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Tudo bem? Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todo mundo.